Olha, eu acho que eu nunca ouvi um conselho como esse em várias entrevistas que a gente fez. Léo, me conta algumas curiosidades sobre o seu negócio. Hoje a Papapá é a marca líder em alimentos para bebês no Brasil em todo. Nós estamos em todo o território nacional, com distribuição em quase 30 mil pontos de venda. Para quem faz parte aí das marcas emergentes de bens de consumo, é bastante legal, porque principalmente em pouco tempo a gente alcançou, nessa marca. Legal. Somos uma marca que tem 99% de aprovação pelos pediatras, inclusive, que é um número muito legal. Já vendemos mais de 20 milhões de papinhas desde que a gente iniciou em 2021. Peraí, produção, joga uma papinha aqui, Vamos mostrar. Essa papinha aqui? Essa é de morango. Gente, isso daqui fez um sucesso absurdo lá em casa. Absurdo. Eu tenho 2 pequenos, né? Um de 5 anos e um de 1 ano. Isso em 2022, se eu não me engano, já era o preferido das crianças. E até hoje, tá? Eu sei que é 6 vezes mais, mas é o preferido do meu filho até hoje. Os bebês continuam essa jornada da criança, muitas crianças ainda continuam comendo. Apesar de elas já terem inseridos ao açúcar, ao sal, algumas crianças ainda conseguem continuar gostando dos nossos produtos, né? Mas a Papapá é muito focada dentro da introdução alimentar, né? De 6 meses a 3 anos de idade, onde a gente procura se posicionar. E Léo, qual famoso já apostou consumindo o teu produto? Os nossos consumidores sempre mandam alguns flagras pra gente no nosso Instagram, então já mandaram da Virgínia, da Bruna Biancardi, esposa do Neymar, da Gabi Cardoso, que era bailarina do Faustão, da Bia Napolitano, então todas as famosas aí com filhos pequenos, com certeza elas dão Papapá. E tudo de forma orgânica? A gente pegou muitas postagens que elas fizeram de forma orgânica, mesmo por estarem na rotina delas, né? Então não é que ela estava nem divulgando, mas ela estava falando de alguma outra coisa e o Papapá tava lá. Incrível. E o que a Papapá faz? A Papapá, ela vende nutrição pro bebê e tranquilidade pras mães. E o que você faz? Eu sou fundador e diretor-geral da marca. Cara, fantástico. Uma curiosidade, agora vocês estão já dominando os supermercados, dominando as prateleiras no Brasil. Quantos anos que você fundou a tua empresa? Bom, quando a gente voltou pro Brasil e começou a trabalhar no projeto, foi em 2019, foram 2 anos aí para fazer toda a estratégia de construção da marca, validação com consumidores, né? Desenvolvimento dos produtos, registros na Anvisa, nossos produtos eles são regulados pela Anvisa e a gente lançou a marca justamente no coração da pandemia em janeiro de 2021. Uau! É super recente a marca, 4 anos de marca e já esse sucesso todo. 4 anos aí a gente conseguiu esse marco de ser uma marca líder na categoria, né, que é algo bastante relevante. Então, acho que graças à proposta aí que a gente tem de entrega, a gente conseguiu. E quando você fala categoria, que categoria? Categoria de alimentos infantis, alimentos infantis, entendi. E bom, você comentou que quando você voltou pro Brasil, me conta essa história, como é que você enxergou a oportunidade de criar a Papapá? Sim, eu era um executivo de uma multinacional de alimentos, tive a oportunidade de trabalhar na Europa, Estados Unidos, a minha última função eu ficava na Austrália, mas era um diretor de supply chain de toda a Ásia, então viajava para a Índia, Tailândia, tinha um time com mais de 80 pessoas espalhados na Indonésia, Nova Zelândia, Austrália, China, Índia, né? Então eu conhecia muito esse mercado de bens de consumo, a empresa que eu trabalhava, inclusive, ela jogava na categoria de bebê. Por exemplo, na Itália, o principal negócio dela era a categoria de alimentos para bebês. E ela vinha perdendo a liderança em todos os países que ela era líder. Ela tinha perdido a liderança na Inglaterra, na própria Austrália, onde meu filho acabou passando por essa fase de introdução alimentar. E eu brigava com a minha esposa porque ela não comprava as papinhas pro meu filho Bernardo da marca que eu trabalhava. Então eu brigava com ela, falei, Paulo, olha aqui, por que você não compra? Eu trabalho lá, você tem que comprar da marca. E comprava da marca que tinha tirado, na época, a gente da liderança. E eu fui entender que tem um fator de credibilidade muito alto ali nessa decisão de compra da mãe, né? Essa marca que ela comprava era uma marca especialista em alimentos para bebês e todo o portfólio era fundada por pais também. E todo o portfólio, ele seguia os conceitos mais atualizados do que é bom pro bebê. Por exemplo, antigamente bebê gordinho era bebê saudável. Então, vários produtos cheios de açúcar, né? Então, até tinha-se uma cultura de até botar açúcar na mamadeira com um mingau, com trigo. Era um boa noite pro bebê, né? Então, você deixava a barriga dele bem cheia pra ele dormir e não te atrapalhar. E hoje o açúcar é um vilão, por exemplo, né? Da introdução alimentar. E a gente veio passar um Natal aqui no Brasil, enfim, com a família. E a gente chegou no mercado e a Paula não achou nada que ela encontrava no mercado pro Bernardo. Ou seja, lá fora ela encontrava da concorrência, mas no Brasil não tinha nem da concorrência. Não tinham opções, né? Então, era uma atualização que no Brasil ainda não tinha acontecido, né? E era um mercado, imagina, o tamanho do Brasil perto da Austrália. A Austrália é um país, acho que com entre 16 ou 17 milhões de habitantes, né? Já tinham 7 marcas fazendo um trabalho nessa categoria e o Brasil, do tamanho que é, muito ligado a uma única marca que não tinha uma propriedade dentro dessa categoria, né? Ela não conseguia corresponder
corresponder às expectativas da mãe nessa nova geração. Então, a ideia surgiu a partir dessa insight, né, dentro de casa. Cara, super interessante. A gente sempre fala, os P's de um modelo de negócio vencedor. Primeiro é um problema, identificação de um problema, porque na maioria das vezes o empreendedor se apaixona por ideias, não por um problema real. Você precisa resolver um problema real com um tamanho de mercado grande, né, o TAM que se fala, né, o Addressable Market. E, na sequência, vem o segundo P, que é criar o produto. Produto com um diferencial competitivo, com uma qualidade indiscutível. Você não ficou com frio na barriga, Léo? Porque, cara, é um mercado dos gigantes. Mercado dos grandes. E aí você abriu mão do teu trabalho, CLT, já executivo, expatriado, imagino eu, com um bom salário. E eu admiro pra caramba isso, tá, gente? Pra caramba quem tem a ousadia e a coragem de empreender numa outra fase de vida. Você já tinha filho, inclusive. Já tinha o Bernardo e a Paula tava grávida do Rafa, né? Hoje temos 3, né? E você teve a coragem de empreender no meio disso tudo? Sim. Como é que foi isso, cara? Me conta primeiro o que passou pela tua cabeça pra você ter essa ousadia e essa coragem. Como é que foi pra família escutar esse grande passo que você deu, que na época era bem pequenininho, não era tão grande assim como é hoje. E também quero saber dos diferenciais do teu produto em relação à concorrência. Ótimo. Então, respondendo a primeira pergunta, eu acho que eu seria um hipócrita se eu respondesse a pergunta sem falar da experiência que eu tive com Deus e um chamado que ele me deu para esse projeto. Legal. Né? Independente de religião, mas eu tinha uma vida muito boa quando eu era diretor dessa multinacional. Legal. Eu viajava para vários países, entregava minhas metas, estava construindo algo muito legal, mas eu sentia que aquilo ali não era o lugar que me pertencia por algum motivo, né? E eu falei, cara, eu tenho aqui a vida que muita gente desejava, um país de primeiro mundo. A gente viajava muito ali com a família nos finais de semana. A minha esposa super feliz morando lá, a gente fazia tudo a pé, um país seguro, né? Eu gostava de surfar, as melhores praias, né? A Austrália é um país que recebe muito bem o estrangeiro, então é uma vida muito boa. Só que aquilo não me preenchia. Aí um dia eu rezei para Deus e falei, Deus, que se for algo da tua vontade, eu não quero reclamar. Tenho aqui talvez vivendo o sonho de muita gente, mas que o Senhor traga algo que seja de fato melhor, né? Cara, acho que não deu 2 semanas, o vice-presidente de RH me ligou e falou, Léo, preciso te mandar embora. Eu já tinha essa ideia da marca de alimentos para bebês. Uau. Porque a gente já tinha vindo pro Brasil, isso já ficou na minha cabeça, inclusive eu brincava com o meu chefe, que era um alemão, eu falava, olha, eu vou abrir uma marca de alimentos para bebês lá no Brasil, que é uma oportunidade muito grande, né? Eu falava isso brincando. E depois que eu fiz essa oração, aconteceu isso. Eu perguntei para ele, mas por quê? Ele falou, cara, eu não sei. Assim, se essa conversa tivesse gravada, era legal para mostrar, foi desse jeito. Uau, o vice-presidente de RH, né, da Ásia, falou, eu não sei, eu recebi uma ligação lá de Chicago e eu preciso desligar. E eu falei, tá bom. Bom, aí, né, enfim, a gente tirou alguns meses para viajar com a família, voltamos pro Brasil, apareceram outras oportunidades para eu ir para Londres, outra para ir para Holanda, outra para ser o presidente de uma empresa de alimentos da Itália aqui no Brasil. E eu já estava com esse projeto e aí também um dia eu falei assim, Deus, se esse projeto vem de você, eu sei que vai dar certo. Então que alguém que eu não tenha falado desse projeto fale que eu tenho que fazer. E eu gostava de surfar e tinha lá um negócio chamado Surfistas e Cristo. Eu falei, eu vou lá nesse troço para ver se eu faço amigos para ir surfar. Porque eu tinha voltado pro Brasil, né, enfim. E aí eu fui lá, uma pessoa que não me conhecia falou, olha, tem alguém aqui, eu preciso falar. Deus falou para mim que tem um projeto, tem um sonho que é para você fazer. Aí eu chorei igual um bebê. Uau. E aquilo me deu paz para tomar essa decisão. Então acho que é isso que me deu a coragem. E o direcionamento para montar esse negócio. Incrível essa história. Eu não sabia dessa história. Incrível, Léo. Incrível. E como é que foi pra família? Quando você resolveu dizer, cara, eu vou empreender. Quantos anos você tinha? Olha, 2018, 2019, eu devia ter 32 ou 33. 32, 33, com 2 crianças já? Sim. Como é que foi pra família? A família comprou tua ideia, te apoiou? Como é que foi? A Paula amava morar na Austrália, né? Então, por esse lado, ela não gostou muito, mas ela entendeu que se tinha esse direcionamento de Deus, ela estava me apoiando. Legal. Porque acho que se você tem um problema dentro de casa que você não tem esse apoio, cara, é um fardo duro daí de carregar, né? Então, acho que ela sempre me apoiou, inclusive ela que inspirou a marca, né? Então, tive o privilégio dentro dessa proposta de trabalhar com os meus filhos e com a minha esposa, né? Na criação disso, porque a dor dela é a dor das outras mães. Legal. Isso é o verdadeiro customer centricity, né? Criar com o cliente, não para o cliente. Então, tua esposa tem papel fundamental em tudo, né? Deve ser na marca, na logo, nos ingredientes. Sim. Acho que tudo que a gente faz pensando nos nossos filhos. A tua segunda pergunta, o que a gente tem de diferencial? Eu não diria que o que a gente tem de diferencial é um produto, né? Acho que tem um TED Talk muito legal, eu esqueci o nome do autor, mas ele fala do conceito do Golden Circle. Simon Sinek? Sim. Então, eu acho que o nosso trabalho, quando você me perguntou o que a Papapá faz, a gente não faz alimentos, a gente entrega paz para as mães e nutrição para o bebê. Por isso que o nosso slogan é natural para o bebê, tranquilo para você. Tranquilo para você, paz, né? Cara, sensacional. Porque hoje o que define o sentimento da mãe, hoje da nova geração, é o sentimento de culpa. Principalmente a mãe de primeira viagem. Porque ela idealiza aquela maternidade, né? Ela abre mão do trabalho dela,
dela, ela tem que abrir mão de várias coisas, ela vê que as coisas às vezes não acontecem como ela espera. E ela quer estar no controle. E muitos momentos dentro dessa jornada da mãe, ela precisa de produtos de praticidade. Que nem a Paula, ela queria cozinhar pro Bernardo e ela não trabalhava, ela não era funcionária quando a gente morava lá fora e quando ela viveu essa fase da maternidade, então ela tinha esse tempo, mas mesmo assim, ela fazia comida pro Bernardo, o Bernardo não comia, ela chorava e a gente viajava, então ela precisava de produtos práticos. Só que eram produtos que estavam dentro do controle dela, porque era orgânico, era sem sal, era sem açúcar, sem conservantes, ou seja, a Papapá permite à mãe estar dentro do controle da situação, mesmo quando ela precisa de praticidade. Então é isso que a gente entrega, né? Além de todos os produtos seguirem todas as recomendações, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, dos guias alimentares, para que seja uma comida que seja também nutricional para o bebê e adequada. E uma curiosidade, como é que veio o nome? O nome é quase que óbvio, mas como é que vocês chegaram no nome? Porque é uma dor de muita gente que está acompanhando aqui, é empreendedor ou quer empreender e a decisão do nome é sempre uma dúvida, né? O nome tem um papel legal, importante, né, para conexão com o público. Como é que foi chegar no nome Papapá? Olha, essa eu não vou mentir, mas foi um trabalho da agência que a gente trabalhou, inclusive a pessoa da agência hoje é responsável pelo marketing da empresa, né? E a gente está criando novas linhas de produto, mas isso veio da agência, esse nome. Eu me lembro, a Paula no início achou trocadilho Papapá, é difícil falar, não, eu falei, esse nome é perfeito, ele vai virar sinônimo da categoria. E ficou, né? Mas isso você dominou um nome comum e se apropriou desse nome comum, isso é muito poderoso, né? Então é um nome que realmente pega, é um nome que a criança fala com facilidade, né? Então a escolha nossa foi muito assertiva. Cara, que legal. Pô, e voltando para os P's, a gente falou sobre o primeiro P, problema, segundo P, produto, precificação, já vou chegar na precificação, mas eu vou pular pro quarto P que ele já falou, posicionamento de marca. Não é o que você vende, é o que você defende. Claramente, em tudo que o Léo tá comentando, tem o propósito por trás, a bandeira que eles levantam, por isso esse sucesso absurdo, né? Como a gente costuma dizer aqui, você já deve ter visto em outro episódio no canal, a marca é um eu estendido. Você comprar de uma marca é teu eu estendido. Você tá gritando pro mundo que eu compro a bandeira dessa marca. Eu falo pela minha esposa, orgulhosas de comprar, de entregar isso pro seu filho. Vira uma bandeira da própria família, da própria casa, né? Eu acho que isso que você falou é verdade, né? A gente sente hoje das mães que a mãe que dá Papapá é o modelo de mãe ideal, né? Isso na visão delas, né? Então a gente conseguiu gerar esse nível de credibilidade que é muito difícil, né? Principalmente uma multinacional conseguir. Eu acho que é aí que a gente se destaca, porque a mãe ela tende a ganhar uma credibilidade muito mais uma marca criada por uma mãe, assim como ela, do que às vezes uma multinacional que vem já com produtos ligados a outras coisas. Então isso acho que é um dos fatores aí de sucesso. E é isso que você tem que pensar, empreendedora que está nos acompanhando. Tua marca precisa ter esse posicionamento forte, precisa ter uma bandeira clara e uma conexão de identidade com o seu cliente ideal. Léo, tem outras curiosidades aqui ainda sobre o teu modelo de negócio. Como é que você precificou, que também é uma dor e uma interrogação de todo empreendedor, toda empreendedora? E o segundo, me explica mais como esse propósito da tua empresa, ela se desdobra nos ingredientes do teu produto. Perfeito. Aliás, antes de você responder, o pessoal que está nos acompanhando, não deixa de se inscrever no canal. Isso é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho, convidando outros empreendedores e outras empreendedoras. Compartilha com os amigos. Inclusive, no final, a gente pode experimentar o produto, né? Eu já conheço, mas eu sei que tem sabores novos, então eu quero experimentar aqui. Não é só pra criança, né? Não. Tem muita gente que faz academia, ciclista, compra o Papapá de banana porque é um carboidrato natural, fica fácil de levar. Então tem várias aplicações. Coisa boa, coisa boa. Mas vamos lá, voltando pras perguntas então. Precificação e ingredientes. Sim, eu acho que sobre precificação, isso vem um pouco da estratégia do nosso negócio. Quando você pega as categorias ligadas a bebês, ela tem uma característica diferente da maioria das outras. Normalmente, os produtos mais baratos são os que têm o maior volume, maior vendas, né? E em bebê é o contrário. Se você pegar, por exemplo, categoria de fralda, a marca líder é a mais cara, não é a mais barata. Quando você vai para a categoria de toiletries, que é a linha de banho, por exemplo, shampoo, sabonete, a marca mais cara é a líder, né? Quando você vai para a fórmula infantil, é o produto premium que tem maior relevância no mercado e não o mais barato. E isso é o oposto na maioria das outras categorias. Interessante. Se você pegar lá, por exemplo, sei lá, picanha vende muito menos do que uma carne, por exemplo, mais barata, né? Porque, enfim, né? Mas quando é categoria para bebê, é o contrário. Então, a gente entende que, assim, é uma categoria que ela demanda qualidade. E é impossível, assim, você entregar qualidade sem que isso carregue, de certa forma, um custo, né? Até porque, como o nosso concorrente é a maior empresa de alimentos do mundo, se a gente tivesse que defender de preço para vender, era um negócio que eu já nem ia entrar. E aí vira uma guerra de preço. E é uma guerra que daí eu vou perder, né? Brigar com a maior do mundo em preço é uma estratégia ruim. E a gente vê que nessa categoria o negócio não é esse, é qualidade e credibilidade. Então, por exemplo, quando você fala da indústria de alimentos, açúcar é um dos ingredientes mais baratos que existem. Então é impossível você ter um cereal sem açúcar a um preço do com açúcar. Mas dentro da nossa estratégia isso não é um problema. Então, assim, a gente tem uma baita preocupação em democratizar uma alimentação correta no início da infância
infância, até porque isso, segundo a própria OMS, segundo a medicina, essa janela dos primeiros 2 anos é o que vão definir os hábitos alimentares da gente como adulto depois. Tanto que quando eu tive a oportunidade de estudar na Alemanha, eu fui fazer um brigadeiro lá na época da faculdade, ninguém conseguiu comer de tão doce, porque esses adultos lá já foram criados numa geração com menos açúcar. Então a gente vê que hoje a Papapá começou, por exemplo, com um propósito de oferecer praticidade e qualidade, e hoje tem um propósito de transformar a introdução alimentar no Brasil. Hoje, mais de 15% das crianças com menos de 5 anos têm sobrepeso no Brasil. Isso é 3 vezes pior do que a média mundial. Então a gente hoje vem desenvolvendo produtos para democratizar isso. Dito isso, eles carregam essa questão da qualidade, que acabam se posicionando um pouco mais caro, mas ele está dentro de uma faixa de preço que ainda é tolerável, né? A gente procura se posicionar não mais do que 10 a 15% mais caro do que as outras opções, porque a gente entende que ele está dentro do que essa mãe está disposta a pagar, sem ela deixar de comprar dentro dessa categoria. E aí, em termos de qualidade, que os nossos produtos têm diferencial, eu acho que, bom, primeiro que o Brasil, assim como outros países, ele tem legislação específica para alimentos para bebês. Então, a gente tem que seguir, essa legislação, ela coloca limites muito rigorosos para alguns contaminantes alimentares, como micotoxinas, metais pesados, né? Por exemplo, o chumbo. Tem que comprar vários tipos de grãos, por exemplo, tem muita contaminação de chumbo por causa do solo. Os nossos produtos não podem ter, tem um certo rigor. Então, toda a seleção das nossas matérias-primas, elas passam por vários tipos de análise, desde o plantio, para garantir que esse produto chegue dentro dessa legislação. Então, isso é importante, isso é um diferencial, porque você tem outros produtos que se posicionam dentro da categoria infantil, mas que não seguem esse rigor e que não têm esse controle pela Anvisa. Segundo, que os ingredientes da nossa lista só pode ter coisas que a mãe reconhece. Então, a gente não usa aromas, conservantes, coisas que a mãe vai ler no rótulo que ela não reconhece. Então, esse é um fator que eu gero essa credibilidade que está alinhada com o nosso propósito e se traduz no nosso produto, por exemplo. Muito bom. Ele é uma curiosidade. Pô, eu sou empreendedor ou quero empreender na área de alimentos. Quero algum produto para levar para o mercado. Cara, como é que faz isso? Eu vou produzir um produto em casa, embalar e bater na porta do mercado para vender? Como é que funciona essa jornada que para muitos é uma coisa quase que mística, né? Tipo, a gente olha esse armazém aqui, maravilhoso, com 1 milhão de produtos da Papapá. Cara, como é que funciona isso? Um pouco desse beabá do passo a passo da concepção do produto, porque a concepção da marca a gente já entendeu. A concepção dos diferenciais competitivos também. Mas como é que você, de fato, tira toda essa ideia do papel e leva pro mercado? Eu acho que, assim, até vem com essa questão do momento certo de empreender. Eu acho que não tem resposta certa para tudo, né? Mas, com certeza, a minha trajetória profissional, ela me trouxe técnicas que me permitissem estar aqui hoje e a Papapá ter esse crescimento e esse sucesso que está tendo. Eu sempre tive vontade de ter um negócio, mas isso casou com algo que eu sabia fazer, com algo que eu acreditava, né? Como é muito importante, eu acho que é importante respeitar essa certa maturidade. E não quer dizer que aquilo que você estudou, aquilo que você trabalhou é o que define também as suas habilidades, né? Por exemplo, eu sou formado em engenharia de controle e automação, engenharia mecatrônica. A minha carreira foi muito dentro do supply chain. E se você me perguntar o que eu acho que eu sou bom hoje, um marqueteiro. Então, assim, é lógico que tem o fator de força de vontade, de ir atrás e aprender, mas ter vivido em ambiente de multinacional, de boas práticas, onde você tem os melhores profissionais do mercado, as melhores modelos de gestão, isso eu acho que foi 80% da nossa capacidade de execução, porque ideia sem execução, vontade sem execução, você vai morrer na esquina. Então, acho que... E esse é um ponto bem importante, que às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito. Não, eu quero empreender, preciso empreender para ontem. Meu, você ser CLT e construir um plano de carreira, crescer dentro de uma organização é maravilhoso. Você tá recebendo para aprender. E aí vai chegar algum momento da tua vida que você vai se sentir preparado já com conhecimento, com know-how, para você dar o próximo passo e se jogar pro mundo do empreendedorismo. Mas esse ponto é muito importante, o connecting the dots. E eu costumo dizer, Léo, que muita gente quer conquistar o seu propósito sem experimentar, sem fazer, sem viver novas experiências, sem fazer pontos no quadro branco da vida. E a gente precisa pegar o nosso quadro branco da vida, experimentar, fazer vários pontos para que um dia a gente olhe para trás e fale, tudo se conecta. Que é o que aconteceu com você, né, Léo? De repente, da noite pro dia, tudo se conectou. Sim. E te deixou preparado para você viver o que você tá vivendo hoje. Exatamente isso. Legal. Exatamente muito isso. legal. E Léo, uma curiosidade aqui, de alguém que não entende muito do seu mundo. Quais são os primeiros passos? Porque assim, você identificou o problema, criou um produto ou diferencial desses ingredientes que vão compor o teu produto, precificou. Mas vamos lá, como é que funciona? Você cozinhou em casa, a primeira versão dele, colocou uma embalagem, bateu no porta a porta de mercados para vender. Como é que é essa jornada de criação de um produto que você leva para mercado? Precisa de muita raça. Imagino. Né? Ainda mais a gente que viveu em cultura de multinacional, que você tem uma estrutura enorme, né? E abundante. Então requer muita raça. Mas acho que primeiro começa com uma percepção. Eu acho que um bom empreendedor é a pessoa que ela tem uma percepção. É algo que ela viu que alguém ainda não viu, né? Acho que eu uso muito isso dentro da empresa, o exemplo do Steve Jobs. Quando ele inventou o smartphone, o iPhone, ele não veio de uma
pesquisa de mercado, não perguntou para as pessoas o que vocês querem. Ele percebeu algo que as pessoas precisavam sem elas saberem. Então, acho que essa percepção, esse insight, ela vem muito dessa capacidade do empreendedor. Então, acho que começa daí. Então, se você viu algum problema, alguma coisa que você percebe que algo que pode ser relevante, essa luz, eu acho que começa daí. Você tem que ter algo para resolver ou para servir alguém. Acho que começa daí. A partir daí, uma dica que eu dou, assim, é você se colocar numa situação que você precise que aquilo dê certo. Muita gente chegou para mim e falou, não, mas continue com o teu projeto lá da tua empresa de bebê, mas venha trabalhar na nossa empresa, você contrata alguém. Eu falei, cara, se eu tivesse feito isso, com certeza a Papapá não existiria, porque no primeiro momento da dificuldade, você vai deixar de lado, porque a gente quer estar na zona de conforto, ela nos puxa, né? Acho que depois que você tem um insight, você tem algo que você entende que leva uma solução, você tem que se colocar numa situação que você precisa que aquilo dê certo. Não tem plano B, porque aí você vai estar disposto a bater escanteio e subir para cabecear, porque no começo era isso, a Papapá era eu e o primeiro estagiário foi fazer um onboarding na minha casa, né? Hoje já mudou 5 vezes o escritório, que foi crescendo, mas ele começa assim mesmo. Então a gente começou olhando produtos que vendiam lá fora, testando com os meus filhos. Como os nossos produtos são naturais, a gente consegue testar, né? Enfim, sem ter que ir para uma escala industrial. E a partir daí a gente desenvolveu fornecedores. Eu acho que aí vem muito a bagagem de eu ter vindo de multinacional e saber como fazer isso, né? Eu acho que tem um pouco de técnica disso, mas tem muitas histórias de marcas de bens de consumo, seja na área de cosméticos, de alimentos, que mesmo sem essas bagagens as pessoas foram atrás. E aí eu queria a vontade, né? Então, por exemplo, eu não sabia nada de marketing. Eu comecei a ligar para todas as agências de marketing do Brasil, de todos os níveis. Só de eu estar conversando com eles me explicando a proposta, eu comecei a aprender um processo de branding. Então, você sair falando, né? Teve um outro empreendedor aqui, por exemplo, de Curitiba, que eu vi ele no LinkedIn e falei, cara, eu tô abrindo uma empresa de alimentos, eu posso ir aí falar com você? Legal. Porque o desafio de uma multinacional é totalmente diferente de estar começando do zero. Então, você ir atrás, você ir adquirir esse conhecimento com pessoas que já fazem isso, né? E essa vontade é o que você não ensina, a pessoa tem que ter. Então, eu acho que é esse ir atrás. Então, eu comecei a aprender dessa parte de branding, parte regulatória. Então, eu fui atrás de uma empresa para me dar consultoria de regulatório, para registrar produto na Anvisa. Como que faz isso? A gente tem que aprender, é uma coisa importante pra gente, né? Hoje eu sei entrar lá no sistema e fazer. Então, isso acho que um terceiro ponto é você botar a mão na massa, né? Então, hoje eu sei fazer todos os processos da empresa. Lógico que as coisas não dependem de mim, mas para você poder gerir aquele negócio com excelência, você tem que conhecer. Você tem que conhecer uma estratégia de marketing digital, você tem que entender de contabilidade, de finanças, você tem que entender de comercial, né? E isso você precisa passar. Então, eu ia nos mercados, né? A gente lançou no Covid, então o varejo muito fechado, muito difícil. E assim, só para ilustrar um exemplo que a gente foi mão na massa, eu entrei lá no LinkedIn, eu tinha trabalhado numa outra empresa que eu era estagiário, e essa pessoa trabalhou nessa empresa que eu tinha trabalhado quando eu era estagiário, e ela tinha virado vice-presidente de uma grande rede de varejo do Brasil aqui. E eu mandei uma mensagem no seco para ele no LinkedIn. Ô fulano, tudo bem? Aqui é o Leonardo, a gente trabalhou junto naquela empresa, você não me conhece, mas eu trabalhei nessa multinacional, trouxe aqui esse conceito para cá, e cara, uma mensagem fria no LinkedIn, né? Ele me respondeu, ele falou, não, legal, vou te botar em contato aqui, manda um e-mail. Eu falei, ele não vai nem me responder. Mas ele me respondeu e me botou em contato com o diretor da mercearia dessa rede relevante, que assim, até as grandes empresas para ter acesso a esse tipo de pessoa é muito difícil. E era um momento que assim, eu não tinha cartão, então eu fui no PowerPoint, eu fiz um cartão, eu falei pra agência, sobe alguma coisa no nosso domínio que eu tô indo lá, fiz uma apresentação, e aí fui lá com ele, então a gente ainda não tava nem com o produto ainda, mas eu mostrei pra ele o conceito, né? E foi uma das primeiras redes que a gente cadastrou. Então, se eu não tivesse essa atitude e esperasse cair do céu, as coisas não... Aí uma coisa leva a outra. E às vezes a gente fica imaginando que é uma coisa de outro planeta que foi feito, às vezes, para colocar teu produto no mercado. Não, às vezes uma mensagem, uma simples mensagem no LinkedIn. Às vezes o raiz é o que funciona, né? A gente voltar pro feijão com arroz, ter a cara, ter a coragem para fazer acontecer. Léo, mais uma curiosidade do meu lado aqui. Hoje, sobre vendas dos teus produtos. Quantos % é no digital? Quantos % é varejo? Quando a gente fala varejo, é supermercado? Hoje a gente atua no varejo alimentar, que são redes de supermercado, o canal Farma, né, que são as redes de farmácia, também, que legal. As lojas de produtos naturais e também o nosso e-commerce via marketplace. Eu diria que assim, a gente começou pelo mais difícil. Muitas empresas de bens de consumo, elas começam pelo digital. O nosso tipo de produto, ele precisa de uma escala grande para produzir. Você não produz, por exemplo, as nossas papinhas em pequena escala. Você não consegue. Então a gente foi direto pro varejo, que é mais difícil essa trajetória, porque se não tem venda na ponta, às vezes o varejo até vai te abrir a tua porta, mas se não vende na loja, ele tira e para você voltar, muito tem difícil. Que morrer alguém lá dentro para você poder entrar de novo nessa rede, né? Então a gente começou pelo varejo e o digital vem em paralelo como um negócio side business, e quando a gente começou a acertar as estratégias de marketing digital, acho que isso também vale comentar, a gente passou por várias agências e o negócio para
patinava. A gente pegou uma menina muito talentosa, tá com a gente até hoje. Como estagiária, ela não sabia nem entrar no Google Analytics, no Meta. E a gente pegou alguns consultores para ir ajudando ela. Aí a gente começou a despontar e nosso e-commerce saiu lá de 5 mil para 1 milhão por mês em menos de 18 meses. Então hoje eu acho que existe uma democratização que antes não tinha. Antes você precisava de televisão, pegar 20 anos atrás. Que com o marketing digital e tendo uma proposta relevante, você consegue criar awareness para o teu negócio, né? Então o nosso e-commerce ele começou a servir para gerar experimentação e conhecimento de marca e depois a pessoa convertia também no offline, né? Então no início o digital ele não era nada, começou a ter uma relevância e hoje ele é um canal de awareness, né? E acaba convertendo no varejo físico. Mas eu acho que aqui depende da estratégia. Eu acho que tem categorias que ela, por exemplo, suplementos, elas vão performar muito bem no digital, porque é onde você consegue falar de muitos diferenciais e outra tem que ter no físico. Então acho que não tem uma estratégia que fits all. Cada categoria, né, vão ter case, né? O nosso hoje a gente tem uma estratégia omnichannel, né? Então a gente vai estar no e-commerce, no marketplace, onde você estar vai ter um papapá. Muito bom. E o maior desafio que você passou como empreendedor? Eu acho que o primeiro ano a gente não esperava, por exemplo, o Covid, né? Era tarde demais para recuar. Acho que, assim, todas as empresas de bens de consumo, elas não fizeram nada durante o Covid porque era muito incerto, né? O supermercado vai abrir, não vai, o que vai acontecer? Então era um cenário de muita incerteza. E aí os próprios compradores das redes de mercado e farmácias não queriam receber, né? Então, no primeiro ano a gente teve uma performance muito aquém do que a gente tinha desenhado. E aí, quando você começa a ver isso no fluxo de caixa, dá uma dor de barriga enorme, porque você vê, assim, que você, como empreendedor, você raramente vai estar no controle das situações. Então, acho que uma coisa que eu aprendi é, cara, você não vai estar no controle da situação, então você tem que perseverar. Então, perseverança e resiliência é a chave do negócio. Eu aprendi a ter perseverança, então, às vezes, quando tem um problema, você não se apavora, né? Então, às vezes, a gente não mudou nada do que a gente estava fazendo. A gente continuou fazendo, a gente só teve que passar por aquilo. E aí as coisas foram acontecendo. Cara, uma coisa que eu sempre falo, Léo, é que o sucesso de um empreendedor é proporcional à capacidade dele de lidar com as incertezas. Com certeza. Porque é todo dia uma incerteza, um problema novo, um problema diferente. E ter essa casca é muito importante, inclusive romper as pontes, né? Que te ligam com um passado ou um plano B. Por isso a importância de só ter um plano A, senão você volta. Senão você volta. Nesse momento eu teria, cara, para tudo, né? Se eu tivesse uma porta de saída, sabe aqueles desenhos ali, eu teria saído algumas vezes da jornada da Conquer, cara. Eu teria primeiro saído. Esse leão é muito grande pra eu vencer, cara. Mas enfim, muito bom. Léo, eu queria que você desse um conselho pra quem tá empreendendo ou sonha em empreender. Acho que o principal conselho que serviu pra mim foi me colocar numa situação que eu precisava que desse certo. Você pegar um atleta que quer vencer uma maratona, você quer fazer exercício, o teu corpo sempre vai querer que você não vá, não acorde mais cedo, não cuide da alimentação. Então você tem que lutar contra isso todo momento, né? Então acho que se você tem plano B, plano C, você inconscientemente vai desistir mediante as primeiras dificuldades. Então acho que o que funcionou muito pra mim foi eu ter falado assim, eu vou fazer isso e ele vai ter que dar certo, porque se não der certo, eu não tenho outra alternativa, né? Houveram, por exemplo, quando eu recebi a proposta, falaram, não, mas você continua com esse negócio paralelo e venha trabalhar aqui, contrata alguém pra te ajudar. Se eu tivesse feito isso, com certeza, no primeiro ano, algumas dificuldades que a gente passou, eu teria falado, não vou dar continuidade. Então você se colocar numa situação que você precise que dê certo, é a única forma que você vai fazer o que precisa ser feito para que aquilo dê certo. Então acho que esse é o principal conselho. Muito bom, Léo. E você, empreendedor, uma coisa que eu gosto de falar é que você precisa dominar os pensamentos, porque às vezes os nossos pensamentos são sabotadores. Total. Nos colocam pra baixo. A gente tem uma síndrome do vira-lata, do incapaz, do impostor, que a gente não vai conseguir. E uma coisa que eu aprendi com o César Cielo foi, a gente precisa dominar os nossos pensamentos e saber diferenciar o que eu quero para o que eu devo. Exemplo, eu quero agora comer um Big Mac, mas é o que eu quero ou é o que eu devo? É o que eu quero, mas o que eu devo é uma salada, é ir pra minha dieta. E quando você entende e divide esses dois tipos de pensamentos e coloca como referencial o que eu devo, aí que você vence a tua vontade do conforto, Sim. a tua vontade pelo mais fácil. Sim, essa autodisciplina, ela é fundamental para qualquer coisa, né? Muito bom. E o pior conselho que você recebeu? Olha, o pior conselho é você não precisa entrar no detalhe das coisas. É lógico que um negócio que vai crescendo, as coisas não podem só depender de você, senão você também não cresce, né? Você tem que criar processos, cultura, para que a empresa ande no ritmo, né? Mas assim, eu vejo que grande parte do nosso sucesso, nosso time aumenta todo mês, a gente tá contratando gente, mas grande parte do sucesso foi o fato de eu ser uma pessoa que entra muito no detalhe, do marketing, do financeiro, do comercial, de operações, e eu vejo que quando a gente entra no detalhe, são algumas coisas que a gente ganha. Primeiro, o respeito do time, porque aí você ganha autoridade porque você tá falando. Muita gente sai da empresa, às vezes, porque o líder fala, ei, esse cara é o meu chefe, eu entendo mais do que ele, como que ele vai me guiar? Como que ele vai me direcionar? Então, eu acho que você entrar no detalhe, ter autoridade para falar daquele assunto, você ajuda a formar, inspirar e dar o caminho para as pessoas, né? E não deixar oportunidades passar. Grandes negócios que a gente fez foi
por ter entrado no detalhe. Então, assim, se alguém te falou não entre no detalhe, entre no detalhe. É diferente de você ser centralizador, mas você tem que entender o que você está fazendo, em todas as frentes. Olha, eu acho que eu nunca ouvi um conselho como esse em várias entrevistas que a gente fez. Cara, é algo essencial. Porque as pessoas acham que empreender ou liderar é algo muito... É um maestro que fica distante da equipe, faz isso, faz aquilo. Cara, mas a forma de você ser estratégico é você entrar na ponta. Eu costumo dizer que a gente precisa criar processos extraordinários para que pessoas comuns entreguem resultados extraordinários. O que são processos extraordinários? É você criar um método. E como que você cria um método? Dominando o detalhe, vírgula por vírgula. Exatamente. No começo da Conca, a gente criou um método do nosso produto. Nosso produto tinha mais de 40 tópicos que uma aula deveria seguir. Detalhe do detalhe, assim que você garante qualidade. Depois a gente foi levando o método para outras áreas da Conca. Por exemplo, hoje no time comercial, a gente tem 23 peças que compõem uma máquina de vendas comercial. É detalhe, é processo. Acredite, a maioria das pessoas são medianas. Para você escalar, você precisa de processos extraordinários para que pessoas medianas entreguem resultados extraordinários, para que pessoas comuns entreguem o comum. Senão você vai ser refém. Você vai ser um meio técnico, não um capitão, como o Léo tá trazendo luz. Então, gente, quer ser estratégico pro negócio? Vai pra ponta. E como é que você vai pra ponta? Tendo humildade. Muito empreendedor, muito empreendedora, aspirante a um empreendedor de sucesso, não tem humildade que precisa pra você chegar no sucesso. E humildade é você ir pra ponta. É você escutar o cliente. É você viver a vírgula da vírgula, o dia a dia, que não é fácil. E às vezes é bem chato. Sim. Mas essencial e fundamental pra você dominar o extraordinário e replicar o extraordinário. E o melhor conselho que você recebeu na sua jornada empreendedora? Eu acho que é você ser humilde. E humilde é você ir contra uma arrogância. Eu vejo muita gente, empreendedor de LinkedIn, que eu sou aquilo e faço aquilo, e que às vezes se coloca numa posição de arrogância que não é humilde para ouvir os funcionários da tua empresa, para ouvir outras pessoas, né? Então eu acho que você sempre tem algo a aprender, né? E para isso você tem que ser humilde, né? Você tem que escutar, você tem que ter uma mente aberta. Será o jeito que eu tô fazendo é o jeito correto? E às vezes quando você se intitula como empreendedor, alguma coisa assim, você se coloca num nível de arrogância. Eu vejo muito isso, que isso te fecha e isso faz com que você não cresça, com que você não aprenda. Então, assim, acho que humildade é chave para qualquer coisa. Muito bom. Você me lembrou de uma frase clássica do Steve Jobs: stay foolish, stay hungry. Ou seja, permaneça bobo. É aquele bobo, aquele pessoa humilde, tá querendo, sempre querendo aprender. Stay hungry no sentido de permaneça faminto. Quando você tá com fome, com ambição e com a humildade, pé no chão, cara, isso é a fórmula do sucesso. É isso que vai te manter ouvindo o seu cliente, ouvindo a sua equipe e se questionando sempre em primeiro lugar. Porque a qualidade da sua vida, a qualidade da sua empresa é proporcional à qualidade das suas perguntas que você deve, em primeiro lugar, fazer para você mesmo. Como que eu posso ser um líder melhor? Como que eu posso ser um empreendedor melhor? Como que eu posso ser um profissional melhor? Como que eu posso ser um marido melhor? Como é que eu posso ser uma esposa melhor? Enfim, sempre questionando como que você pode ser melhor. E uma lição de vida que a escola não ensina? Puxa, coisas que você vai ver na prática mesmo. Até um exemplo bom para te responder essa pergunta. Tem uma menina muito talentosa no nosso time, muito inteligente. Ela se formou em engenharia de produção numa faculdade muito boa e a faculdade não preparou ela para ela fazer uma planilha de PCP, de planejamento e controle da produção. Isso é o feijão com arroz quando você pensa num curso de engenharia de produção. E eu vejo muita expectativa dessa nova geração, quem está entrando no mercado de trabalho, que as coisas vão se resolver pelo fato dela ter um diploma. Jogue essa convicção no lixo. Eu acho que o que a faculdade ensina é justamente a atitude e você fazer. Aquele ensino ou aquele curso que você fez de educação, ela só tem valor se ela for convertido para algo prático. Então, se você fez um curso e você não está sendo intencional em aplicar ele, você jogou esse dinheiro fora. Todo curso e técnica tem seu valor, mas é a tua capacidade de executar o que você aprendeu que vai dizer se aquilo gerou valor ou não. Então é o fazer. Muitas pessoas ficam só estudando e fazendo curso, mas acabam não realizando nada porque não põem a mão na massa. Então, assim, de novo, é a atitude de fazer que vai te levar ao aprender. Né? O conhecimento por si só não tem valor. O valor é o que você consegue fazer com esse conhecimento colocado em prática e o resultado que você gera. Exatamente. Senão o teu conhecimento não tem valor. Muito bom, muito bom. E Léo, pra gente fechar, aliás, antes de fazer essa última pergunta, você que tá nos acompanhando, não esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e de compartilhar com amigos, amigas que também sonham em empreender. Para nós isso é muito importante para a gente continuar chamando gente muito boa aqui como o Léo, para estar compartilhando um pouco da sua história e dos seus múltiplos aprendizados. E para fechar aqui, Léo, tem uma última pergunta para você. Se você tivesse que recomeçar hoje do zero e faturar 1 milhão em 12 meses, o que você faria? Por onde você começaria? Eu começaria me desligando de todos os outros trabalhos que eu tinha e me colocaria nessa situação para eu depender dela dar certo. Essa é o primeiro passo. Muito bom. Sem plano B, galera. Toda a tua energia, todo o teu foco no teu plano A, porque não é fácil ser um empreendedor de sucesso. A maioria das empresas não vão prosperar, não vão crescer. A estatística é cruel no mundo do empreendedorismo. Então, para você fazer parte da minoria, você tem que trabalhar e estar disposto a fazer o que a maioria não está disposto a fazer. Como, por exemplo, essa última dica aqui, esse último conselho que o Léo deu. Maravilhoso, Léo. Obrigado, cara. Que papo. Vamos experimentar? Agora tô curioso. Vamos experimentar? Vamos trazer aqui produção. Aliás, conta aí do produto, Léo. Qual que você sugere aqui a turma que não conhece?
conhece, conhecer. Os nossos produtos precisam ser feitos para bebê, eles têm que ser gostosos, que não adianta nada o produto ser legal para mãe e o bebê não gostar. Mas faz sucesso entre adultos também. Esse aqui, por exemplo, é uma papinha de manga, só tem manga aqui dentro. Eu adoro manga, então isso aqui, quando a gente tem, o pessoal come direto. Essa folha de morango. Vamos abrir? Se você quiser experimentar. Vamos abrir. Aí. Só girar. Prático pra caramba, pode carregar. Precisa manter refrigerado ou não? Esse não. Depois que você abrir, você tem que botar na geladeira 24 horas, que... Cara, dá pra sentir o morango, hein? É. Gostoso, hein? Então quer dizer que adulto leva como um snack. Leva, ciclista, leva muito. Ingredientes orgânicos, sem açúcar adicionado, sem conservantes artificiais, a partir de 6 meses. Tá escrito muito engraçadinho aqui, ó. Oi? Uma gota para regular a acidez quando necessário. Bonitinho isso, cara. O limão, o suco de limão é o que a gente usa para regular a acidez do produto. Legal. Então, que mantém ele sem aditivos nessa embalagem, né? Conservado. Uma delícia. Lá em casa briga, tá? Meu filho não deixa experimentar. Então eu tô aproveitando aqui, vindo no centro de distribuição, experimentando o produto. E vou levar pro meu filho, que meu filho vai adorar, inclusive. Léo, obrigado, cara. Obrigado a você, Deixa eu uma fechar honra. aqui, peraí. Aí. Léo, obrigadão, cara. Obrigado Valeu você, mesmo. E parabéns pela tua imagina. história, cara. Obrigado. Tão pouco tempo, já tá voando desse jeito, cara. Vou dar Obrigado. orgulho.